Olá, boa noite ou bom dia, onde vocês estão. Nós estamos aqui no nosso canal iMarketing Brasil e nós temos um convidado muito especial, diretamente de Paris, Luke, é o nosso, praticamente nosso CEO da iMarketing, da nossa equipe, e ele tem muitas informações para mostrar. Também estou com o meu irmão, Leandro, que está também de Lyon, na França, e vamos mostrar para vocês uma introdução do que é o e-marketing, que é uma novidade, uma coisa que está gerando muito dinheiro em plataformas na internet. Eles fizeram um mecanismo de você ganhar dinheiro com comissão de venda de outras pessoas. Interessante que não é uma pirâmide financeira, né? Sempre reforço isso, não é uma pirâmide financeira, porque a venda, o cashback, ele gera também dinheiro para o próprio robô, né? O marketing robot. Ele gera dinheiro para ele mesmo. E você tem a oportunidade de ganhar comissões das pessoas que você vai afiliar no seu grupo. É uma coisa muito interessante. Você aí do Brasil, você vai ganhar em dólar. Gente, melhor do que isso não existe, né? A cotação do dólar, nós sabemos que está muito alta, então você vai ganhar em dólar, né? Quem sabe você consegue tirar por semana um salário mínimo. Quem sabe não, eu tenho certeza que por semana você vai tirar um salário mínimo, tá bom? Então, vou deixar para o Leandro apresentar e depois dar a oportunidade para o Luke se apresentar também. E o Leandro vai fazer a tradução. Tá bom? Dando seguimento ao que o Leonardo falou, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, dependendo do horário que vocês assistirem. É um prazer estar aqui com o Leonardo e o Luke, que é o nosso manager, que nos convidou para fazer parte desse projeto, dessa campanha, que é uma plataforma internacional. E como o meu irmão falou, vai dar muitas oportunidades para aqueles que estão procurando, principalmente no Brasil, na situação que se encontra hoje, a pessoa ter uma renda financeira muito, muito boa para mudar a sua vida dignamente, com um trabalho honesto, recebendo cashback ou comissões através de vendas, mas também quando você for comprar produtos na internet, vocês também podem adquirir cashback, depois transformar em dinheiro, mas também quando você fizer compras e pegar o seu recibo, o seu ticket, né? E ao tirar a foto, você envia para a plataforma e você recebe também comissões nesse tipo de compra, né? Então, realmente é sensacional, tem várias e várias empresas que fazem parte, Carrefour, McDonald's e outras mais, que vocês vão poder aprender e conhecer uma vez que vocês tiverem acesso. Vou dar a palavra agora ao meu cunhado, o Luke, que é o nosso manager, e vou fazer também a tradução para vocês. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Soyez bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Luc, je suis le cuñado de Leandro aussi. et c'est vrai qu'il y a 5 mois en arrière, en novembre 2020, je me suis intéressé, un petit peu avant, je me suis intéressé à ce robot parce que je faisais déjà du cashback par d'autres sites quand j'achetais, moi, sur Internet. Par exemple, je vais faire la tradução, Luc. Je vais faire a tradução. Igral. Tout à fait, vas-y. O meu cunhado está explicando que ele mesmo já utilizava plataformas de cashback como o Igral, que existe em alguns países aqui na Europa, como na Suíça, na França e alguns outros países, e ele já tinha o hábito, assim como eu também, de ganharmos comissões através das compras que fazíamos com reserva de hotéis, compras de bilhetes de avião e outras, como compras na internet, já ganhávamos
cashback em dinheiro através desse tipo de plataforma. Voilà. Et donc, c'est mon fils qui m'a parlé de iMarketing. Faut savoir que moi, j'ai quand même 51 ans aujourd'hui et j'ai toujours gagné ma vie en travaillant très dur. Hein. J'ai 2 sociétés aujourd'hui et le travail, c'est primordial. Mais il faut quand même vivre avec son temps et voir les choses qui évoluent. Et iMarketing, le cashback, ça fait partie de ce qui fonctionne aujourd'hui et ce qui est en plein essor. Então, meu cunhado está explicando que foi o filho dele que convidou ele para poder entrar nesse tipo de empreendimento, né? Uma maneira de você poder ter um retorno. Ele é empresário, já tem duas empresas, e através do convite do filho dele, que foi feito, como ele já conhecia o sistema IGRAL, ele já tinha percebido que havia uma grande possibilidade de ter uma rentabilidade extra, através, além do trabalho que ele já faz como empresário, e ele viu que havia um grande potencial nesse tipo de trabalho, porque é a tendência do mercado a nível mundial, de você ter um trabalho por plataformas na internet. Et donc, au début, j'étais un peu sceptique. J'y croyais pas trop parce que ça me paraissait bizarre de pouvoir quand même gagner du cashback comme ça assez rapidement. Et donc, j'ai fait mes recherches pour voir et je me suis rendu compte que ce n'était pas du Ponzi. Hein, le Ponzi, c'est les gens que l'on parraine qui financent finalement pour ceux qui sont dessus. Parce que on peut tout à fait démarrer avec une toute petite somme. En dollars, on va dire maximum $150 sur un mois et demi. Et le robot va tourner tout seul. Et au bout de 3 mois, on peut récupérer déjà ces 150 premiers dollars qu'on a investis. Et le robot tourne tout seul et récupère du cashback tous les jours. Então, meu cunhado disse que no início ele ficou um pouco assim receoso, né? Porque existe muitas pessoas que conhecem que infelizmente existe, né, no mercado de sistemas que a gente chama de piramidal, sistema de pirâmide, né? Que a pessoa entra e depois vai ganhando dinheiro em cima das pessoas que ela vai convidando entrando. Nesse sistema não é isso. Por quê? Porque o que acontece? Se você não quiser convidar ninguém, você vai ganhar dinheiro, porque você vai ganhar de acordo com as vendas que o robô, que você, no caso, cadastrou com $50, você vai ter o retorno. O ideal é você começar com 150, por quê? Porque depois de 3 meses, você já recupera todo o investimento que você fez no mínimo. Mas se você quiser acelerar o seu processo de renda, ou de retorno de investimento, cabe a cada um conforme o seu ritmo, conforme o seu tempo. Mas o retorno é garantido e seguro. Et en fait, il y a plusieurs axes sur iMarketing. On peut faire travailler notre investissement et ne gagner le cashback qu'avec notre investissement. Donc, on n'a pas besoin de faire du parrainage, par exemple. Mais on peut aussi ajouter du parrainage, ce qui nous fait gagner un peu plus d'argent parce que derrière, on va toucher des primes. C'est un petit peu comme un plan de carrière. O que o meu cunhado está explicando, que eu dei uma brechazinha no início, é que se você quiser desenvolver somente você, sozinho, não quiser convidar ninguém, você pode fazer sozinho. Agora, se você quiser acelerar o seu retorno do investimento ou da maneira de você conseguir ganhar cashback mais rapidamente, você pode convidar pessoas que também vão ganhar como você através de compras e vendas, porque são vendas que o robô vai fazer, e você também ganha bônus, ou seja, a empresa ela vai reinvestir nas pessoas que convidarem e divulgar a outras pessoas bônus extras para que ela possa ter um retorno ainda mais rápido. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu le principe maintenant de comment ça fonctionne. Donc, le cashback, alors en France ou même en Europe, je ne sais pas comment c'est au Brésil, mais en France et en Europe, on peut donc récupérer du cashback sur les achats qu'on fait via certains sites. Mais même les banques aujourd'hui
elle nous propose du cashback. Moi, j'ai signé dernièrement avec ma banque. Donc, elle travaille avec mon argent sur des publicités. Et dès qu'il y a des ventes qui sont faites, il me reverse du cashback une fois par mois. Donc, c'est quelques euros que je récupère chaque mois. O meu cunhado está explicando que realmente uma coisa que é uma tendência grande na Europa, não somente com essa plataforma que nós estamos desenvolvendo, mas aqui na França, por exemplo, você abre uma conta bancária, como ele abriu, eu também abri, e nós ganhamos automaticamente cashback, né? Ganhamos cashback do banco que a gente abriu a conta. Por exemplo, você abre uma conta no banco X, o banco oferece 80 euros de cashback para você querer entrar como cliente nesse banco. Se você convidar uma outra pessoa, aquela pessoa também vai ganhar 80 euros e você também ganha 80 euros por você compartilhar esse convite com aquela pessoa. Então, isso já é uma tendência na Europa até para outros tipos de empresas, como banco, empresas que fazem vendas pela internet, supermercados e por aí vai. E aplicativos também de compra, ou seja, um aplicativo que você usa para fazer pagamentos, né? Exatamente, como o Igrau. O Igrau é um exemplo que ele citou, que você compra através dele, você reserva no hotel no Booking e uma porcentagem de 4, 5, 6% é acreditado na sua conta em cashback e depois transformado em dinheiro. Exato. C'est ça. Donc, le principe d'iMarketing, c'est quoi? Donc, c'est je vais confier à une intelligence artificielle un budget en dollars et tous les jours, le robot va prendre un petit peu de cet argent qu'il va aller placer sur des réseaux sociaux dans des publicités. Facebook, Instagram ou autre. O meu cunhado está dizendo que o que acontece? Você, ao colocar o seu investimento naquele robô, aquele robô vai pegar aquele investimento que você colocou e ele vai fazer publicidades no réseau social, ou seja, tudo que é ligado a rede social, comunidade social da internet. Vai fazer publicidades e através dessas publicidades que ele vai fazendo, ele vai conseguir atirar clientes para fazer compras e através dessas vendas é que você vai começar a ter o retorno daquele investimento inicial que você fez. Voilà. Et ce n'est pas des réseaux sociaux propres à un pays, c'est sur la terre entière. Beaucoup de pays. Não é só no país A, B ou C, mas é praticamente a nível global, é praticamente em todo o planeta. Voilà, donc le robot investit un petit peu du budget chaque jour. Les gens reçoivent les publicités comme on reçoit quand on est sur des réseaux sociaux. Certains vont aller voir, visiter le site et d'autres achètent sur le site. Et c'est le cashback est donné par rapport aux gens qui vont acheter sur le site. Então, o meu cunhado estava explicando que a maneira como é que funciona. O robô que vai fazer aquela pessoa consumir, ou você mesmo consumindo, vai fazer com que você ganhe cashback. Você tem uma conta na plataforma, que no início é um crédito que você recebe, e depois de um certo período, aquele cashback se transforma em dólar, em dinheiro, ao qual você pode retirar. Voilà. Donc, tout se cumule. Alors, le principe du cashback, c'est l'enseigne, elle valide le cashback, mais cet argent qui nous est attribué, on ne le reçoit pas tout de suite. Ça peut varier entre 19 jours et 83 jours. C'est le principe du cashback. Jamais on a l'argent tout de suite. Donc, il faut patienter un petit peu. O meu cunhado está explicando que é normal, como toda semente que você coloca, uma semente, quando você coloca, a árvore não vai crescer rapidamente. Tem um prazo e um período para que a planta cresça. Então, o cashback é como se fosse a sementezinha que você coloca ali, e o prazo para que essa semente comece a crescer e dar frutos é de 18 dias a 83 dias. Et ce cashback, une fois qu'il est que la période est passée, eh bien, il remonte en quelque sorte sur notre carte bancaire et on peut utiliser cet argent comme on le souhaite. Soit on réinvestit
pour augmenter le budget et que le robot il travaille plus et donc il nous fasse gagner plus, soit on a besoin, on retire pour se faire plaisir ou pour payer le loyer, pour faire ce qu'on veut. Meu cunhado está explicando. Se a pessoa quiser fazer uma poupança, né, uma épargne, uma poupança, ela pode deixar aquele dinheiro, uma vez que é creditado sobre a conta, reinvestindo no robô para que a publicidade seja feita com mais intensidade e haja um retorno mais rápido. Ou se a pessoa quiser, ela pode já começar a retirar para comprar, pagar um almoço no restaurante, quiser comprar algum artigo, com aquele dinheirinho ela já pode começar a usar para poder fazer as suas compras. E esse dinheiro, como é que eu posso sacar esse dinheiro? Luc, pour retirer l'argent, quelles sont les possibilités? Alors, nous, on a plusieurs possibilités. Là, je vais retirer, par exemple, ce mois-ci, je vais retirer sur ma carte bancaire. Moi, c'est une carte bancaire, c'est un compte que j'ai en Allemagne, un compte en ligne que j'ai en Allemagne. Mais on est restreint à 450 euros par mois de retrait. Ensuite, on peut retirer sur des comptes crypto-monnaies. Donc, par exemple, nous, on a crypto.com, Binance. C'est des comptes où on peut aller mettre directement l'argent dessus, ou Payer, ou encore… enfin, voilà. Donc, on a plusieurs comptes, Kiwi ou d'autres. On peut aller transférer l'argent directement sur ces comptes pour après le reprendre sur notre compte bancaire. Então, há várias possibilidades. A pessoa pode retirar diretamente colocando no cartão dela, bancário, no limite de até $450 por mês, ou se a pessoa quiser, ela pode também colocar o dinheiro em plataformas de moedas virtuais, como moedas que existem, Bitcoin, outros exemplos que Electrum e todas as outras. Ethereum, Ethereum, e depois transformar em dinheiro, em euro, em dólar, ou qualquer moeda, em real. Voilà. Donc voilà, donc le principe est là. Peut-être le mieux, c'est de commencer à vous montrer comment c'est sur la plateforme. Si je fais on fait un partage d'écran. Ouais. Leandro? Oui, on fait un partage d'écran. Leonardo, o Luke vai fazer agora um compartilhamento da tela dele para mostrar como funciona realmente. Ok. Share. Alors, share. Hop. Então… Bon. Hop. Voilà. C'est bon là? C'est bon. Ok. Super, on est dedans. Voilà. Donc, alors, je vais me connecter déjà à un premier compte qui s'appelle INB Network. A primeira conta que ele vai conectar é a conta INB Network. Voilà. Donc, alors moi je gère plusieurs portefeuilles. O meu cunhado tem várias contas que ele administra para as pessoas que querem participar e ele ajuda essas pessoas a desenvolver o seu trabalho. Donc c'est sécurisé, hein. Vous voyez, j'ai les codes à rentrer qui changent toutes les 20-30 secondes. Voilà. Alors, ça c'est mon compte personnel. Essa é a conta do Luke. É a conta pessoal dele. Ici, hein, ici, Luc Pérez. Alors, peut-être, je vais peut-être le mettre en brésilien directement. Brasileiro, hop là. Voilà, Luke vai mettre um brasileiro para que fique mais fácil para vocês entenderem. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, pour vous montrer ici, donc il y a toutes les explications de comment cela fonctionne. Et en fait, je voulais vous montrer juste ici, voilà, la possibilité de faire carrière. Donc, on démarre ici. Alors ça, c'est quand on fait du parrainage. On va toucher un pourcentage, vous voyez, ici, 5% des personnes que l'on a parrainées directement.
affiliés. Donc, si par exemple quelqu'un met $100, AI Marketing va me verser lui $5, 5%. Então, quando você começa a convidar as pessoas, existe aquele sistema que nós falamos de bônus. E quando você convida a primeira pessoa, a pessoa que, por exemplo, quiser acrescentar $100 para que o robô comece a fazer a publicidade, para que ele consiga dar o retorno em cashback e depois em dinheiro, a pessoa que você convidar, investindo $100, você ganha 5% de bônus que a empresa oferece para quem está convidando. E aí, no caso, a pessoa colocando $100, você vai ganhar $5 de bônus pelo convite que você fez àquela pessoa. Voilà. Donc, ces $5, c'est pas pris sur l'argent de la personne qui les a mises. La personne qui met $100, elle a bien ses $100. C'est AI Marketing qui reverse $5. O meu cunhado está precisando que esses $5 que você vai adquirir não é sobre os $100 que a pessoa colocou. É a empresa que vai pegar e vai te dar uma gratificação da própria empresa por você ter convidado. Igual aquele sistema do banco. O banco, quando você convida a pessoa, que a gente falou no início, dá o cashback de 80 euros, né? E isso aqui é igual. A empresa, por você convidar uma pessoa, vai te dar um cashback de 5% no valor que a pessoa colocar e investir. Et donc, plus on va monter en chiffre d'affaires et plus on va toucher de pourcentage de cashback par rapport à ce qui est versé. Quanto mais você vai vendo os valores de investimento que vão aumentando, a porcentagem de bônus aumenta também. Voilà. Au maximum, on peut aller, c'est à 15%. O máximo que a gente pode chegar é 15%. Voilà. Et en plan carrière, au fur et à mesure que le budget augmente, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que font les filleuls, on touche des primes. Première prime, elle est de $100 et on peut aller jusqu'à $2 millions. Além dos bônus que a gente ganha de porcentagem, existe o bônus também de valores fixos, que pode começar com um valor muito baixo e de acordo com o número de pessoas que vai entrando, que vai sendo convidadas por outras pessoas e outros amigos que você colocar, começa. Le montant du début, c'est de combien, Luc? Le minimum qu'il faut mettre, c'est environ $150. Non, mais le bonus, il commence à partir de quel montant? Le premier, il est $100. La première prime, elle est de $100 et il faut que tu atteignes $4096 de chiffre d'affaires. Mais pour arriver à 200 millions, tu es au début, combien au début? Le premier bonus qu'on a, c'est de $5? Le premier bonus, non, pour la première prime, c'est $100 que tu touches. Mais pour toucher $100, il faut que tu atteignes un premier chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes de tes filleuls, de $4096. Mais après, tout ça, on l'expliquera plus tard. E a gente vai explicar depois, com mais calma, quando o seu grupo que você está desenvolver chega a $4.000 de cashback, você ganha $100 de bônus extra. Isso não é porcentagem, são bônus extra que a empresa dá para a pessoa que está desenvolvendo o trabalho. E o máximo que a pessoa pode chegar é simplesmente $200 milhões. Mas isso aí a gente explica depois como é que chega lá. Voilà. Mais tout ça, on l'expliquera une fois que les personnes auront peut-être se seront inscrites, ou seront dans la phase d'inscription. On expliquera les choses plus en détail sur certaines choses. O Luke está dizendo que nos próximos vídeos vamos explicar pontualmente como funciona cada tipo de bonificação. Voilà. Là, c'est pour vous montrer qu'on peut faire carrière vraiment dedans. A gente está mostrando aqui que a pessoa pode fazer uma verdadeira carreira profissional nesse tipo de desenvolvimento de trabalho marketing. Voilà. Je connais des personnes qui sont un petit peu au-dessus de moi, qui sont ici au niveau 7 et qui ont déjà touché $20,000 de prime bonus. O Luke já conhece pessoas que estão há mais tempo do que ele, né? Pessoas que já estão já desenvolvendo um trabalho muito bom. E não é independentemente do tempo. Por exemplo, você que está começando hoje pode ir mais rápido do que eu
o meu irmão e o meu próprio cunhado, mas ele já conhece pessoas que já estão no nível 7 e já recebeu um bônus extra de $20.000. C'est ça. Et ces personnes, chaque mois, elles retirent environ $15 000 pour vivre. E essas pessoas que já estão nesse nível 7 já têm uma renda de $15.000 mensais. Voilà. Donc, comme quoi, c'est possible. É para provar que é possível para todos. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur le site AI Marketing. Donc là, on était sur INB Network. Nós estamos no INB Network e vamos agora para o AI Marketing. AI Marketing. Voilà. Donc là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Uma nova página vai estar abrindo agora. Okay. Alors, elle se met directement ici en russe. Je vais la mettre en brésilien, portugais brésilien. Claro que eu vou mostrar, eu já fiz o vídeo já mostrando como é que se faz a introdução, como é que se faz a inscrição. Esse é um intensivão, né? Posso dizer, como você faz para tirar dúvida e tudo, e com a pessoa que já tem experiência, que é o Luke. Na verdade, é a pessoa que já está inscrita e como ela pode ter rendas ou ganhar além do cashback e também como ela vai poder trabalhar uma vez já inscrita. Mas depois vamos fazer um vídeo para mostrar como a inscrição é feita de maneira correta para que vocês sejam beneficiados e possam começar o trabalho de vocês também. Alors là, je vais me mettre dans les statistiques. Là, on est donc sur la page d'accueil du robot. Je vais aller dans les statistiques ici. Esta é a página do robô e tem agora as estatísticas das vendas do robô. Voilà. Donc, on est le 13 avril 2021. Mon robot a démarré on peut aller voir ici directement. Hop. Le premier jour où il a rentré de l'argent, c'était ici, le 15 novembre 2020. Tem todo o histórico desde o primeiro dia que o robô começar a trabalhar, que foi no dia 15 de novembro, Luke? Oui. O trabalho do robô do Luke começou no dia 15 de novembro de 2020. Voilà. Donc, dans 2 jours, ça va faire 5 mois qu'il est en route. Daqui a 2 dias, vai estar fazendo 5 meses de trabalho. Voilà. Le 15 novembre, il est parti avec $50. No dia 15 de novembro, ele começou com $50. Voilà. Donc, le premier jour, il m'a fait $9,09 de vente. Ou seja, no primeiro dia, o Luke colocou $50, que a gente vai explicar para vocês como vocês podem adquirir, porque esse é um presente que a pessoa está te convidando que vai dar para você no início. E o robô, já de início, no primeiro dia, fez vendas e rendeu $9. Donc, de $50 que j'étais au début, j'en ai rajouté un petit peu au fur et à mesure. Je suis monté à $450 d'investissement personnel. O Luke, a partir do primeiro dia que ele começou com os $50, que da pessoa que convidou ele ofereceu, ele ainda acrescentou mais $450 para que justamente o robô desenvolvesse de uma maneira mais rápida. Toutes les ventes qui ont été générées jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à, on va dire, hier minuit. Então, as vendas até ontem, à hora de meia-noite, m'ont généré $5,738,53. Rendeu 5.700, quanto, Luke? 5.700? $38,53. $5.738. Ou seja, a pessoa começou com $50 no início, investiu mais 450, ou seja, 500 no total, e hoje, 5 meses depois, já está dando uma rentabilidade de $5.738. C'est ça. Alors, mon budget publicité aujourd'hui est de $4,783. Ça, c'est parce que j'ai réinvesti au fur et à mesure le cashback. O Luke, como ele quis fazer poupança, ou seja, ele reinvestiu a cada vez para que a rentabilidade aumentasse de cashback,
ele hoje já tem de publicidade investido 4.780, alguma coisa, não é isso, Luke? E esse valor que o Luke reinvestiu no robô é para justamente acelerar a divulgação e a publicidade no réseau social, como se fala, né? Na réseau social, né? Réseaux sociaux. Donc ça, c'est dans cette somme-là que le robot va prendre de l'argent tous les jours pour mettre sur les réseaux sociaux. É esse dinheiro que ele vai pegar e vai reinvestir. É como uma pessoa que, por exemplo, ela quer trabalhar em alguma coisa, ela vai ter sempre um capital para reinvestir, para ela poder ter um retorno melhor daquilo que ela investiu. O robô faz igual, você pega uma quantia, você coloca para ele, ele vai trabalhar para ter mais vendas e o retorno ser mais rápido a cada vez que o tempo passa. Mais sur cette somme-là, le robot n'a dépensé que 3.277 $ aujourd'hui. Ou seja, o robô é mais econômico do que a gente imagina. Dos 4.780 dólares que o Luke colocou para ele poder fazer a publicidade, ele só precisou utilizar 3.200 e poucos dólares para conseguir fazer com que as vendas aumentassem com a publicidade. Voilà. Donc, si le delta, donc j'ai 1.500 $ qui me reste de publicité que le robot va pouvoir dépenser. Então, ele tem ainda mais 1.500 e poucos dólares para poder fazer com que ele utilize para aumentar ainda mais a divulgação e a publicidade das vendas, para fazer as vendas, no caso. Alors, on a vu le premier jour, j'avais gagné 9 $ de cashback. No primeiro dia, o Luke ganhou 9 dólares de cashback. Et maintenant, il commence à me faire plus de 100 $ par jour de cashback. E agora ele já está fazendo mais de 100 dólares de retorno diário. Voilà. Faz as contas aí, 100 dólares diário. Um mês tem quantos dias, pessoal? Voilà. Hier, j'ai touché 118,56 $. Ontem, o meu cunhado teve uma renda de publicidade de 118 dólares. Voilà. Et le jour où j'ai touché le plus, c'était le 5 avril, j'ai touché 163 $. O dia que ele alcançou um nível alto de publicidade diário foi no mês de abril e ele teve mais de 160 dólares de retorno de publicidade. Voilà. Donc, tout ce cashback que je gagne chaque jour, il va venir se mettre, vous voyez ici la carte bleue là, c'est une carte virtuelle, hein, c'est pas une vraie carte. Voilà, j'ai 2.987 $ qui sont en attente de remonter dans le cashback ici. Então, o meu cunhado o Luke já está com 2.900 dólares de cashback. Naquele ciclo que nós falamos, que vai de 18 dias a 80 dias, ele já tem esse valor para daqui a pouco subir e tornar-se um dinheiro disponível para, se você quiser retirar ou se quiser reinvestir novamente para aumentar a rentabilidade. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai 292 $ que je peux utiliser comme je l'entends. Ele hoje já tem 282 dólares que ele pode fazer o que quiser. Ele pode retirar, né, para poder usar no dia a dia, ou ele pode deixar ali, aguentando um valor até os 450 dólares, se ele quiser, para retirar diretamente para utilizar para qualquer coisa que ele quiser. Voilà. Alors, si par exemple je veux réinvestir dans mon robot, je vais aller sur compléter. Se ele quiser reinvestir uma parte desse valor, ele entra completar. Voilà. Et là, je vais réinvestir. Je peux réinvestir seulement, moi, 10 $. Ele pode reinvestir 10 dólares iniciais. Je peux réinvestir les 292 $ si je veux. Como ele pode reinvestir os 292 dólares se ele quiser. Voilà. Alors, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le but, mais si je mets 292 ici, regardez, je peux utiliser le cashback ici. Vous voyez ici? Ali ele está mostrando que se você realmente quiser reinvestir, para que o robô aumente a publicidade e o retorno seja ainda maior, você pode utilizar o próprio dinheiro do cashback que o robô gerou para você reinvestir. Voilà. Donc, si je valide ici, ça va réinvestir les 292.
Et ils vont être ici, ils vont sortir de là, ils vont aller se mettre ici dans la balance des annonces. Luke, traduz, eu vou fazer na questão. Vai, Leandro, traduz. Vou fazer a tradução aqui da pergunta do Leonardo. Vas-y. Não, você é obrigado a sacar aqueles 240 e poucos dólares para reinvestir, ou você pode pegar a quantia que você quiser do teu cashback? A pergunta, Luke, ele é obrigado a recuperar a totalidade se ele quiser retirar, ou ele pode recuperar simplesmente uma pequena parte? Para reinvestir no cashback. Luc, donc la question c'est, il peut soit retirer la totalité, ou il peut éventuellement retirer une partie. C'est ça. Exact. Isso, você pode retirar a totalidade ou uma parte, se você quiser simplesmente. Voilà. Alors ça, c'est une possibilité. Maintenant, si je veux, donc une fois que c'est dans la balance des annonces, 2-3 jours après, ça va repartir dans le budget publicité. Et en fait, si j'avais mis les 292, voilà, 2-3 jours après, ça augmente ici mon budget de publicité. J'arriverai à 500 et quelques dollars, 5000 et quelques dollars de publicité, de budget. Logo depois vai aumentar ali, né, o número do valor de reinvestir em publicidade, já é colocado ali automaticamente onde está ali o azulzinho dele, para que possa render mais. E, como a gente sabe, quanto mais você colocar para que o robô faça publicidade, maior vai ser o seu retorno. Voilà. Et maintenant, si je veux retirer de l'argent, ce que je vais faire d'ici quelques jours, d'ailleurs, ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo. O meu cunhado daqui a pouco já vai retirar o dinheiro. Ele disse que daqui a pouco a gente pode mostrar um vídeo como fazer e mostrar o dinheiro saindo da conta virtual do iMarket e entrar na conta ou no cartão que ele usar para poder sacar o dinheiro. Je vais sur transférer. Ele vai na transferência. Voilà. Je mets, par exemple, si je voulais prendre 200 dollars. Se ele quiser recuperar 200 dólares, ele coloca ali e valida. Je continue et là, je vais sélectionner la manière par laquelle je veux récupérer. E você pode até escolher todas essas opções aonde você quer retirar e colocar o seu dinheiro. Voilà. Donc, vous voyez, je peux retirer sur ma carte Mastercard. Pode retirar na carta Mastercard. Ou sur certains comptes comme Kiwi. Voilà. Je peux retirer ou Yandex Money. Ou alors, je peux retirer directement en Bitcoin. Donc, e pode se retirar também em Bitcoin. Ou seja, se você quiser investir em Bitcoin sem se arruinar ou sem perder um investimento, né, muito pesado para você, você pode utilizar o próprio dinheiro que o robô vai fazer de cashback para investir em simplesmente Bitcoin. Donc, dans ce cas, je vais sur mon compte crypto. En Bitcoin, je prends le code que je viens remettre ici. Je fais le transfert et il va aller directement sur mon compte crypto. Você valida e você retira em Bitcoin se você quiser. Luc, le Bitcoin, il part dans quel... Il faut que la personne ait quand même un compte de Bitcoin, on est d'accord, hein? Non, il faut qu'il ait un compte crypto-monnaie. Para a pessoa poder retirar em Bitcoin, tem que ter uma conta de criptomoeda, né? De moeda virtual para poder retirar. E você vai diretamente para a tua conta de Bitcoin que você tiver esse dinheiro que está aqui. Voilà, parce que je peux retirer en Ethereum ou en Tether aussi. E tem outras moedas virtuais, além do Bitcoin. Voilà. Après, il y a peut-être plus de taxes. Bon, Bitcoin, ils gardent 2 dollars de frais. En Ethereum, ils prennent 5 dollars. Depois aumenta um pouco as taxas que você tem, né, para transformar a moeda. O Bitcoin é 2 dollars ou 2%, Luc? Não, 2 dollars. O Bitcoin é 2 dólares de taxa e outras moedas virtuais podem ser de 5. Voilà, mais c'est pas grand-chose si on ressort une grosse somme. Mas não é muita coisa, dependendo do valor que você vai conseguir retirar em Bitcoin. Et une fois qu'on a sur notre compte crypto-monnaie, eh bien, il n'y a plus qu'à faire la transaction, enfin la conversion des bitcoins ou du Tether ou autre dans la monnaie qu'on veut retirer et mettre sur notre compte bancaire. A gente depois pode retirar também nessa moeda virtual e depois dessa moeda virtual transformar em dinheiro se você quiser ou deixar em moeda virtual em lugares que já aceitam ser pagamentos com essas moedas e você pode pagar diretamente. Voilà. Alors,
aujourd'hui, je ne vais pas faire de retrait, mais on fera une vidéo, si vous voulez, avec là, quand je vais faire un prochain retrait. Je vais attendre d'avoir $400 pour $403 pour retirer. Et je mettrai Luke sur mon compte bancaire. vai esperar chegar até o valor de $403 e vocês vão ver o vídeo como é que ele faz para poder retirar esse valor. Voilà, comme ça, je vous montrerai comment ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Je crois que la vidéo est déjà bien expliquée pour cette partie, hein, Luc? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, on voit qu'on peut faire euh, des transactions très facilement. On voit que O ça tourne bien. Luke vai mostrar como funcionam algumas transações que funciona muito bem. Voilà. Et donc, du coup, je vous montrerai. Il y a peut-être une chose quand même que je vais vous montrer avant, c'est les ventes. Luke vai mostrar como é que funcionam as vendas. Voilà. As marcas que existem. Olha só, todas essas marcas já trabalham com as vendas, olha. Donc, ici, ce sont les ventes qui ont été faites. Alors, aujourd'hui, hein, par exemple, alors on connaît peut-être plus Pandora, les bijoux. Alors, je sais pas. Donc, il y a différentes. Moi-même, je suis client de iHerb. iHerb, voilà. Eu mesmo sou cliente do iHerb, que são produtos naturais, né? Para a pessoa que quer tomar produtos naturais para fortalecer o metabolismo. Donc, voilà. Aujourd'hui, à 6 heures du soir, il y a une vente sur iHerb qui a été faite de $11. Le taux de cashback était de 4%. Et moi, je vais récupérer 24 centimes de dollars, 24 cents de cashback. Et ces 24 cents, je les récupérais dans 39 jours. Então, houve uma venda às 6 da tarde de alguém que comprou um produto de iHerb. O Luke ganhou uma porcentagem de 20 centavos e daqui a 39 dias ele está recuperando com essa venda. Voilà. Et ça dépend. Alors, les taux, ils changent. Hein. Ici, il y a 8%. Ici, il y a 10% de taux de cashback. A porcentagem varia da empresa. Pode ser de 4%, pode ser de 10% e até mais. C'est ce qui est négocié par les enseignes, en fait. As próprias empresas e marcas é que negociam essa porcentagem diretamente com a IN Network. Pardon, na questão, a pergunta é por que tem esse tempo de espera para gerar o cashback? Normalmente, todos os cashback existe um período de prazo. O próprio iGrau, que a gente falou no início, ou o banco, quando você vai receber um cashback, ele te dá um período para recuperar. Isso é normal, todas as empresas fazem. Isso é negociado de empresa para empresa. Cada empresa tem empresas que vão dar um período menor. Por isso que a gente fala de 18 a 80 dias. Vai depender da empresa, qual é o tempo que ela vai dar para o cliente poder récupérer aquele cashback. Okay. J'ai expliqué, Luc, que en fait, le cashback, ça dépend de chaque entreprise. C'est ça. Parce qu'il y a des entreprises qui donnent une durée plus courte et d'autres plus longue. C'est ça. Et en plus, si on regarde le nombre de jours, iHerb, c'est 39 jours, mais vous en avez, par exemple, qui sont bien moins. Ici, c'est que 28 jours, par exemple. A iHerb é 39 dias, mas tem outras ali nesse exemplo aqui que é de apenas 28 dias. Voilà. Donc, ça, ce sont toutes les ventes qui sont faites voilà, chaque jour. Ah, j'ai resté trop longtemps Passou o tempo de estar aberto. Fermé. Ça, c'est la sécurité. On a vu tout ce qu'il fallait, je pense. Mais on a fait bien, hein, Luc. On a bien montré tout ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Hein. Voilà. Après, on aura beaucoup de choses à l'expliquer encore sur d'autres fonctionnements, comment on peut gagner de l'argent avec les NBO, ce que c'est que les PRTN. C'est encore de l'argent qu'on peut récupérer quand on fait du partenariat. Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer parce que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut récupérer comme argent. Il n'y a pas que le cashback journalier. Além do cashback que a gente ganha com as empresas, com as vendas do robô, nós também temos rendas através do NBO e do PRN. São rentabilidades que existem além do cashback tradicional com as vendas dos robôs. E essa nós vamos explicar
no próximo capítulo, no próximo episódio, como você pode completar a sua renda através dessas moedas virtuais que você pode fazer em partenário, como é que se diz? Partenariar, compartilhando esse tipo de trabalho, que existem outras modalidades para você receber além do cashback. Voilà. Alors, juste pour vous montrer, donc, pour finir, moi, je me suis créé des tableaux pour suivre tout ce qui se passe depuis O le Luke début. criou tabelas de Excel para explicar a evolução do trabalho dele. Donc, au départ, j'avais moi $50, hein, qui était No início tinha $50. J'ai ouvert un autre compte aussi au nom de ma femme le même jour avec $50. Ele abriu uma conta para a esposa também de $50. Et on a réinvesti au fur et à mesure, on a remis un peu d'argent au fur et à mesure. Donc, E foi colocando um pouquinho de dinheiro para que o robô aumentasse a publicidade. Donc, fin novembre, on avait mis $610. Fin novembro, Luc? Oui, fin novembre. Sur les deux robots, on avait mis $610. Nos dois robôs havia 1.000 e combien? 1.000 e... Non, 610. 610. $610. Voilà. Sur ces 610, il nous en a dépensé 185 à peu près. O robô de 610 utilizou 100 e poucos. Et on en avait gagné 317. E o retorno foi de $307. Voilà. En décembre, j'ai rajouté un robot, au 15 décembre. Em 15 de dezembro, ele colocou mais um robozinho para trabalhar, fazer a publicidade. Voilà. C'était ma fille, donc j'ai rajouté Era un troisième robot. Era a filha do Luke. Ce qui fait que j'ai investi en tout $1,613. Ele investiu no total $1.613 com as 3 contas que ele abriu. Voilà. Et vous voyez, déjà, j'étais déjà en budget publicité à $1,784 fin décembre. E com o valor de publicidade já estava em 1.700 no final de dezembro. Voilà. Et fin décembre, j'avais déjà gagné $1,730. Fin décembre. Fin de dezembro, Luc? Ouais. Combien? 1730. Em final de dezembro, ele já estava com retorno de $1.730. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire tous les mois, mais si on regarde aujourd'hui, en avril. Se vamos observar agora no mês de abril, praticamente 5 meses depois. Voilà. J'ai aujourd'hui de $1.600 que j'ai mis au départ. No início, ele colocou $1.600 nos primeiros dias. Je suis à $9.625 de budget. Ele já está com $9.600 de capital. Voilà. Le robot a dépensé $7.204. O robô utilizou $7.400 para a publicidade. Voilà. Et j'en ai gagné 12.475. E ele ganhou $12.415. Voilà, sur les 3 robots. Donc, sobre os 3 robôs. La progression, elle est énorme. A probabilidade de crescer é muito, muito grande. O retorno é muito, muito forte. Agora, você tem um retorno que você não conseguiria em nenhum trabalho. Exatamente. E qual plataforma também de internet que dá esse retorno, né? Nenhuma. Acho que não. Donc, juste le dernier, là, pour vous montrer. Ça, ce sont la colonne là, celle-ci et celle-ci, c'est les 3 robots. En fait, cada coluna dessa, o azul, verde e laranja, são os 3 robôs. Voilà. Et les premières colonnes de chaque, ce sont mes investissements personnels. As primeiras colunas são os reinvestimentos que foram feitos. Voilà. Pour mon robot, j'ai mis $453. Para o robô, o primeiro foi $450. Le deuxième, $500. O segundo, 500. Le troisième, 660. E o terceiro, 600. Donc, j'ai sorti $1,613. No total, 1.613. Voilà. Et le cashback que j'ai déjà réinvesti, au total, de ce qui m'a rapporté, j'ai déjà réinvesti $6.255 de réinvestissement de cashback. 6.600, Luc? Ouais, 6.255. Foi reinvestido 6.250 de publicidade. E tu as eu combien de retour avec cet investissement? 12 500 presque.
Ele investiu 6.250 dólares de publicidade com o próprio cashback do robô e ele teve um retorno de mais de 12 mil dólares. Voilà. Et j'ai récupéré aussi, j'ai touché des primes, j'ai touché des cadeaux de la part de AIM, de AI Marketing, les NBO, les PRTN, que je vous expliquerai une autre fois. Mais si além regarde... disso, vocês têm bônus extras que ele também ganhou, além desse valor de 12 mil. Voilà. J'ai à peu près 1 800 $ de gagné en plus. Além desses mais de 12 mil, ele tem bônus extras de mais de 1.800 dólares. Voilà. Donc, vous voyez que c'est en plus des 12 500, hein, ça. Plus de... C'est en plus des 12 500, des 1800. Voilà. Além dos 12.500, ele ainda recebeu mais 1.800 de bônus extras, que a gente vai explicar para vocês no próximo vídeo, como é que isso funciona. Voilà. J'arrête le partage et je vais terminer. Merci beaucoup, Luc. Muito obrigado. Merci beaucoup. Muito obrigado, Avec plaisir. Juste, je vais vous dire une chose. Profitez. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que ça va mettre du beurre dans les épinards. Ça durera le temps que ça durera. Mais ce qu'on peut prendre, il faut le prendre. Luke está explicando que a gente não sabe até quando nós vamos poder ter uma rentabilidade tão grande, mas aqueles que querem aproveitar essa rentabilidade, o momento é agora, porque a gente não sabe se amanhã a rentabilidade vai ser tão grande como é agora. Então, aqueles que querem realmente ter uma rentabilidade boa, o momento de começar é agora. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Luc. C'est super, hein? Super. Muito obrigado por você ter assistido até o final esse vídeo. Nós iremos fazer outros vídeos contando detalhes. Se você quer ganhar dinheiro, o momento é agora. O momento é esse. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Merci beaucoup. Obrigado. Grazie mille. Muchas gracias.